Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Geografia do 7º ano, do 2º bimestre, né? Nós estamos nos despedindo aí do 2º bimestre, estamos na reta final, então hoje nós teremos uma aula, amanhã teremos outra aula, né? Que vocês vão ter um diálogo com outro professor, mas aí nós estamos nos despedindo do 2º bimestre. E eu não estou sozinha hoje para essa aula do 7º ano, eu estou aqui com a professora Andréia. Bom dia, professora. Bom dia, professora Milene, bom dia, estudantes, professores, PCNPs, que nos acompanham em mais uma aula de Geografia aqui do 7º ano. É com muita alegria, né? Foi um tempo intenso, muitas aprendizagens, muito diálogo, e a gente está aqui para mais uma aula. Muito bem. Então, dando início aí à nossa aula, né, nós vamos falar de um tema super importante. Eu vou falar desse tema e depois eu faço a apresentação da aula, tá ok? Nós vamos falar da FECESP, que é a Feira de Ciências. Então, vai aparecer aí para vocês um slide para que vocês possam acompanhar. Então, a Feira de Ciências das Escolas Estaduais de São Paulo, né, a FECESP, é uma ação pedagógica desenvolvida pela SEDUC com os objetivos de estimular e promover a formação de estudantes da rede estadual de ensino no âmbito das ciências da natureza, ciências humanas e matemática, inserindo-os no contexto da pré-iniciação científica e dos desafios matemáticos. Então, é importante que você converse com seus professores, com os colegas, sobre esse momento que está acontecendo, né? A FECESP, o que compõe, como vocês podem desenvolver, lembrando que é um momento importante na vida de vocês, da iniciação científica, né? O contato com a ciência. Então, isso é muito bacana, vale a pena vocês conversarem com os professores, se aprofundarem, né? Pesquisarem um pouco mais sobre o modelo que é a FECESP, é muito bacana. E lembrando que, né, nós vamos ter a aula agora do 7º ano e, ao final, a gente vai mostrar para vocês um QR Code. Conte para a gente o que achou da aula. Olha que legal. Agora você pode dizer o que achou das suas aulas, né? Lembrando que lá no finalzinho da aula eu deixo o QR Code para que vocês possam acessar. Lembrando que o ato de avaliar alguma coisa é algo que remete aí a muito engajamento, né? Você falar sobre o trabalho, sobre algo, né, que alguém produziu. Então, utilize essa ferramenta realmente de forma muito colaborativa, mas também, né, colocando pontos que realmente são pertinentes nesse momento, quando nós falamos de avaliação. Então, nós vamos agora para a nossa aula. Olha a temática, vocês vão acompanhar aí. Povos indígenas e comunidades quilombolas no Brasil, territórios e direitos. Lembrando que é uma aula do 7º ano, do 2º bimestre. Essa aula ela é feita né, pela equipe de Geografia, pela equipe curricular da COPED, da SEDUC, e ela tem aí hoje como a professora regente a professora Andréia, e essa aula é feita em colaboração junto com a professora Mariana, que vocês já conhecem aí através dos vídeos, eu que sou a professora Milene, e o professor Sérgio. Então, nós vamos agora anotar, né, fazer aquela anotação que a gente sempre faz nas nossas aulas, ligadas às habilidades, ligadas ao que vamos trabalhar. Como nós já falamos, uma aula do 7º ano, 2º bimestre. Nessa aula, nós vamos trabalhar duas habilidades. A habilidade 3A e a habilidade 3B, que está aparecendo aí para vocês na tela. Lembrando que a unidade temática é conexões e escalas, e o objeto de conhecimento é formação territorial do Brasil, né? Então, nós temos aí uma super aula, nós vamos falar de comunidades indígenas quilombolas, um assunto super bacana, né, professora? Isso, professora Milene. A gente retoma esse diálogo, né? Nós já estamos aqui com vocês há algumas aulas, já falamos de diversos povos e comunidades tradicionais no Brasil. Semana passada, conversamos bastante sobre, principalmente, a distribuição espacial dos povos indígenas no Brasil. Gostaria muito de agradecer a todos os estudantes, né, que manifestaram aí suas produções por meio das redes sociais. A gente está fazendo esse levantamento, acompanhamento de vocês na medida do possível. E agradecer também todos os professores, né, que estão realmente esclarecendo as dúvidas dos seus estudantes, acompanhando as aulas aqui também do Centro de Mídias. Então, hoje é o término, né, desse nosso diálogo sobre essas comunidades. No próximo bimestre, no 3º bimestre, a gente retoma
retoma, mas a partir de trazendo novos elementos, né, para essa conversa. Então, a gente vai fazer agora uma retomada. Então, tá na tela para vocês, né, na aula passada, a gente falou bastante sobre a questão da diversidade, né, desses povos indígenas no Brasil. São aproximadamente 305 etnias, 256 povos em todo o Brasil. Lembrando que cada povo tem a sua cultura, a sua organização, a sua relação com o território. E é muito importante que a gente conheça, saiba reconhecer, né, toda essa diversidade, para que a gente possa valorizar e respeitar junto a tantos outros grupos da sociedade. Então, lembrando, a gente fez uma distinção, o que era terra indígena e o que era território indígena. Então, volta na tela para vocês, né, qual é a definição. Lembrando que terra indígena diz respeito ao espaço físico, né, pertencente à União, ao Estado brasileiro, e é de usufruto desses povos indígenas. Então, a gente sempre lembra da questão do pertencimento. Com relação ao território indígena, está ligado mais à questão das vivências, dos elementos simbólicos, e consiste na relação entre um povo indígena e a sua base territorial. Então, no próximo slide, a gente também retoma que, de acordo, né, com os órgãos que estudam, trabalham com os povos indígenas, há 5 categorias para definir o que é terra indígena, né? Então, nós temos a primeira categoria, que significa que são terras em estudo, a segunda, delimitadas, a terceira, declaradas, a quarta, homologadas e a quinta, regularizadas. O que significa regularizadas? Que todo o estudo já foi feita a delimitação, já foi registrada em cartório e hoje é uma terra que realmente tem o reconhecimento da União. Então, agora a gente passa para você, né, professora Milene? Temos um vídeo. Muito bem, nós vamos assistir, na verdade, são 2 fragmentos. Nós vamos assistir primeiro um fragmento e depois o segundo. Então, eles são fragmentos, né, de um todo, que é aí um vídeo super bacana que fala sobre o Parque Nacional do Xingu, né? É uma área que tem aí projetos, né, voltados à proteção e tudo mais, mas é importante a gente ressaltar que os indígenas do Xingu são mais de 2,5 milhões de hectares, né, o seu território aí, e reúne 16 etnias. Então, nós vamos assistir esses 2 trechos, façam as anotações, é importante. Às vezes, durante o vídeo, vão surgindo dúvidas, vão surgindo questionamentos, apontamentos. Registrem no caderno, converse com seus professores. Esse é um momento muito importante. Então, nós vamos ficar agora com a primeira parte do fragmento. Parque do Xingu, uma das mais bem-sucedidas reservas indígenas do mundo, no coração do Brasil, um território que reúne diversos povos, conectados com o mundo moderno, mas que preservam suas tradições. Então, são 2 trechos, como a professora Milene explicou. Então, agora vocês vão assistir um pouquinho mais, né? Faz parte de uma série. Se vocês pesquisarem na internet, há vários vídeos sobre o Parque do Xingu, né? São 16 etnias. Então, há muito o que aprender com essas etnias que estão localizadas nesse parque, que foi reconhecido em 1961 pela União. Acompanhe agora o segundo trecho do vídeo.
Parque do Xingu, no norte do estado de Mato Grosso, tem 2.800.000 hectares. Aqui, mais de 5.500 índios de 16 etnias diferentes convivem harmoniosamente. Isso é o resultado do importante trabalho de grandes brasileiros, como Marechal Rondon, Darcy Ribeiro, Noel Núteus e os irmãos Vilas Boas. A criação do parque em 1961 foi um gesto visionário desses brasileiros e representa um pequeno acerto de contas na destruição dos povos indígenas em nosso país. Muito bem, né? A gente conseguiu observar alguns aspectos aí, né? Alguns movimentos, as paisagens, isso é muito importante. E agora nós vamos para a atividade 1. Essa atividade 1 é uma atividade de leitura, análise e interpretação de mapa. Então, está aparecendo aí para vocês na tela um mapa parques e terras indígenas, né? O mapa ele apresenta a distribuição aí de parques e terras indígenas no Brasil, indicando sua área e situação. Então, reparem aí que a professora Andréia, ela ampliou as legendas. Então, ela, né, aumentou as legendas para que a gente consiga fazer a leitura. Então, observem aí que nós temos a descrição, né, das fases, se esses parques e terras indígenas já estão em fase, né, declarada, homologada ou regularizada, e também separado aí pelas regiões do nosso país, né? Então, a gente tem aí essa leitura. E aí, o que é importante para que vocês façam? Vocês vão precisar analisar, né? Observar os aspectos desse mapa para justamente conseguir responder os questionamentos, ou, na verdade, o questionamento que vai vir aí, já está aí para vocês na tela, né? Em quais regiões brasileiras a concentração de terras indígenas regularizadas em 2017, que é o ano do mapa. Lembrando que a pergunta se refere a terras indígenas regularizadas. Vocês vão ficar aí por alguns instantes com essa tela e vão respondendo, vão colocando as contribuições no chat, que nós já voltamos para fazer a leitura das contribuições. Muito bem, estamos de volta. Tivemos várias contribuições, os alunos bem participativos, a maioria, inclusive, fazendo uma análise super bacana. Então, vou destacar alguns pontos, mas antes eu vou destacar a pergunta da Marcela Sara. Marcela Sara perguntou, aula de quê? Geografia, 7º ano, 2º bimestre. Seja bem-vinda, Marcela. E nós temos aí Mariana, Sofia, Felipe e Murilo, Murilo com 2 L's. Chique, o Murilo. Eles responderam que aí seria concentração, né, na região norte do país. Olha, muito bom. Ficamos muito contentes com toda a participação. É sempre importante mesmo que você entre e participe. É um espaço de diálogo, de aprendizagem e ajuda bastante a gente a elaborar os nossos próximos planos de aula. Então, vamos lá para a devolutiva. Ela é muito simples, né? Quando a gente falou em terras regularizadas, a gente está falando, então, daquelas terras, né, que já passou para a fase de estudo, de delimitação, ou seja, de pensar quais são os seus limites, e também agora chegou a fase que realmente a União reconhece o direito desses povos indígenas em ocupar aquela determinada terra, né, determinado território. Então, vamos lá para a resposta. A maior concentração ela está no norte, com destaque para os estados do Amazonas e Pará, e também na região centro-oeste, com destaque para o estado de Mato Grosso. Então, historicamente, essas regiões, né, elas têm um número maior de povos indígenas. O processo para regularização não é fácil, ele é muito demorado, ele depende de uma série de variáveis, de elementos para ser concluído. Então, a gente tem aí em todo o Brasil uma série de etnias, de povos indígenas
que estão em processo de requerimento pelo direito às suas terras, né, que estão historicamente destinadas a um determinado povo e etnia, tá bom? Então, agora a gente tem aqui no estado de São Paulo alguns exemplos de terras indígenas que são consideradas regularizadas, né? Então, a gente tem a terra indígena Araribá, que fica no município de Avaí, a terra indígena de Boa Vista, né, que fica no município de Ubatuba, Guarani da Barragem, no município de São Paulo, e também no município de Itapiraí. São alguns exemplos para vocês que vocês podem pesquisar um pouquinho mais. Então, agora eu chamo a professora Milene, temos mais um vídeo para ajudar na contextualização da nossa aula. Muito bem. Esse vídeo, ele é um vídeo que contempla aí o início da atividade 2. Então, é importante que vocês prestem bastante atenção no vídeo, façam suas anotações, porque ele vai nortear uma série de atividades aí que nós temos para essa atividade, que é a atividade 2, que nós estamos dando início agora. Lembrando que o vídeo, né, ele fala sobre terras indígenas e direitos, ele é um vídeo bem curtinho, ele tem em média aí 41, 42 segundos, né, e ele retrata aí uma comunidade indígena. Então, é importante vocês prestarem atenção, fazer aí, pegar a ideia do vídeo, porque ele vai ser a base dos nossos próximos diálogos aqui. Então, fiquem com o vídeo e nós já retornamos. Jogos, muito canto, dança e confraternização. A festa do Auê Haruê é também um momento de mostrar a cultura, o modo de vida e o artesanato, a maior fonte de renda da comunidade indígena hoje. Pataxós, originários do sul da Bahia, foram os primeiros a ter contato com o homem branco. Há 516 anos, as caravelas de Pedro Álvares Cabral chegaram a Porto Seguro e encontraram os povos que já viviam ali. Até hoje, muitos não têm a terra demarcada. Os que vieram para Minas Gerais na década de 1970, após o massacre a mando de fazendeiros, comemoram a vida. Tem muitas conquistas, tem lutas, tem percas, tem avanços, né? E precisamos também manter e zelar pelo espírito da comunidade. Olá, voltamos aqui para o Centro de Mídias. Você está conosco aqui na aula de Geografia do 7º ano. Lembrando que essa aula é uma continuidade, né, do nosso percurso de aprendizagem do 2º bimestre, aula sobre povos indígenas e comunidades quilombolas. Então, vocês assistiram um trechinho de uma reportagem de um determinado povo, né, no Brasil, no território brasileiro, que passou a ter a posse da sua terra. Então, agora, dentro dessa atividade 2, a gente trouxe para vocês 3 manchetes, né, que a gente gostaria que vocês acompanhassem a leitura e anotassem as ideias principais. Então, vamos para a leitura das manchetes. A primeira manchete, ela é desse ano, de 25/6, né, agora bem recente. E o que ela traz na sua reportagem? Covid-19 já atinge quase 1/3 das etnias indígenas, diz comitê. Infectados nestes grupos já chegam a mais de 7.000 mortes. E a segunda manchete. Terras indígenas funcionam como barreira ao desmatamento na Amazônia. Pesquisa mostra que, além de garantir a justiça social, a manutenção desses povos assegura a conservação da floresta. É uma notícia de 20/12/2019. A terceira, indígenas na cidade. Pobreza e preconceito marcam condição de vida. Falta de alimentos, desmatamento e avanço das cidades levam indígenas. Ela é de 19/4/2017. Então, vocês perceberam, né, que são notícias, né, dos últimos anos, bem recentes, sendo que a primeira traz aí um contexto que todos nós estamos vivenciando, né, há alguns meses.
a questão do coronavírus e como que isso está chegando aos povos indígenas e o que está sendo feito, né? Quais as medidas de prevenção para que esses povos não sofram também, né, com tantos números de casos positivos e também com relação ao caso de mortes. Eu vou passar agora, a gente tem uma outra etapa da atividade, não é isso, professora? Muito bem, nós vamos ter a exibição de um vídeo, ele é super curtinho também, média de 50 segundos, desculpa, e ele vai contextualizar. Lembrando que o vídeo, né, essa leitura, essa fala com a professora Andréa, esse vídeo, novamente, ele vai embasar a nossa atividade 2. Então, fiquem com o vídeo e nós já retornamos. Em 2017, a Declaração dos Povos Indígenas, assinada pelas Nações Unidas, completa 10 anos. A data relembra a importância dessas populações e como elas têm os seus direitos ameaçados. No Brasil, diferentes grupos indígenas são vítimas de ameaças que destroem suas vidas, história e cultura. What I have seen is a violation of their human rights, which started since colonization and continues up to the present. There are no laws that have really been put in place fully pushes for the respect of the human rights of indigenous peoples. The treaty agreements contain those provisions, but many of the treaty agreements between the indigenous peoples and the government have also been violated. Olá, voltamos. Vocês assistiram um trechinho de um vídeo, né, que fala sobre essa questão da comemoração de 10 anos da Declaração da ONU sobre os direitos dos povos indígenas, né? Então, esse tema ele é muito importante, porque agora a gente tem 2 artigos para destacar sobre a questão dessa declaração. Então, acompanhem conosco a leitura na tela. Vamos lá. O primeiro artigo, ele fala da Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas. Ele trata: os indígenas têm direito a título coletivo e individual ao pleno desfrute de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais. O segundo artigo, ele fala: os povos e as pessoas indígenas são livres e iguais a todos aos demais povos e indivíduos, e têm o direito de não serem submetidos a nenhuma forma de discriminação no exercício de seus direitos, que esteja fundada, em particular, em sua origem ou identidade indígena. Então, esse vídeo que vocês assistiram, ele também faz referência a essa declaração que em 2017 completou 10 anos, desculpa. Agora a professora Milene vai explicar a atividade 2. Muito bem, nós vamos ter 2 questionamentos aí para vocês, que vão ficar no chat, né, para a gente fazer aí uma interação, mas eu vou fazer a leitura com vocês dessas 2 questões. Então, acompanhe aí na tela, né? O primeiro questionamento é o seguinte: quais são os problemas enfrentados pelos povos indígenas no Brasil? Né, uma pergunta aí bem ampla, eu sei que vocês têm repertório para responder. E a segunda questão é: como os povos indígenas preservam as suas culturas e seus territórios. Então, pensando do ponto de vista cultural e territorial, como que os povos indígenas preservam, né, a cultura e o seu território. Vai ficar aí para vocês por 2 minutos e nós já retornamos. Registrem no chat. Muito bem, estamos de volta. Eu fui aqui olhando as respostas, nós tivemos assim uma contribuição, uma colaboração muito bacana dos alunos. Então, vou mandar aqui quem participou, que eu consegui pegar aqui: Melissa, Isabela, Maria Eduarda, João e José Luiz. Então, a maioria colocou para o primeiro questionamento quais são os problemas enfrentados pelos povos indígenas. Apareceu muito desmatamento, né? E também apareceu algumas questões ligadas ao preconceito às culturas indígenas. E para o segundo questionamento, que é como os povos indígenas preservam as suas culturas e seus territórios, apareceu 2 coisas bem legais. Uma é através da manifestação das danças, apareceu bastante, e também sobre passar tradições de pai para filho.
também apareceu isso. Olha, muito bom. Fica aqui, então, registrado o quanto vocês estão acompanhando as aulas de geografia, né? Trouxeram conhecimentos das aulas anteriores, né? Então, é importante essa sistematização do conhecimento, a organização desse conhecimento adquirido durante o percurso. Então, para a primeira pergunta, era isso mesmo. A gente tem, vocês viram pelas manchetes, né, das reportagens, pelos vídeos, são muitos problemas, né? Sejam eles para a questão da regularização das terras, o desmatamento, a ameaça, por exemplo, ao Covid agora e tantas outras doenças, né? A questão dos indígenas que acabam vindo para as cidades, tem a questão do preconceito. Então, são muitos problemas dependendo, né, de onde esse indígena está e de tantos outros fatores. E para a questão da preservação da cultura, tem isso mesmo, né? A questão daquela história do que a gente já conversou aqui do patrimônio imaterial, né, da transmissão de saberes de geração para geração, da questão do conjunto de saberes, conhecimentos que são passados entre as gerações. E agora a gente não encerra o assunto de povos indígenas, lembrando que a gente volta a conversar com vocês no terceiro bimestre, a partir da semana que vem, né, a gente volta a contextualizar, mas é super importante que a gente deixe aqui registrado também os povos, as comunidades quilombolas. É importante falar principalmente de como eles estão distribuídos aqui no nosso território, no estado de São Paulo. Então, para começar, eu queria deixar aqui um forte abraço para o senhor Olavo, que foi um senhor que a gente conheceu essa semana, não é, professora Milene? A gente teve uma reunião com professores, ele é de uma comunidade quilombola aqui do estado, então nosso super agradecimento por uma aula que a gente teve com ele, e a gente espera aqui, nessa aula de hoje, falar um pouquinho com vocês, estudantes, sobre, né, a importância de se conhecer e preservar também essa comunidade tradicional no Brasil. Então, na tela para vocês, a gente trouxe uma imagem, né, então gostaria que vocês acompanhassem, por favor, pode passar mais uma, por favor. Isso. No Brasil, a gente tem aproximadamente 3.000 comunidades quilombolas. Essa imagem que está na tela é de uma comunidade quilombola no Maranhão, né, no Brasil. São casas de taipa, que ainda são realidades, né, em várias comunidades quilombolas do Brasil. Então, os povos de quilombo, né, são populações quilombolas contemporâneas. São comunidades remanescentes dos antigos quilombos. E, afinal, o que é um quilombo? Na próxima tela, a gente traz essa definição para vocês, né? Ela é bem curtinha, ela está associada a um decreto de 2003, que significa que quilombos são terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos, as utilizadas para garantir a sua reprodução física, social, econômica e cultural. Eu gostaria que ficasse na tela, por favor, eu vou colocar aqui. Pode exibir, diretor, essa, por favor? Então, quem puder anotar ou fazer o print. Então, a gente está falando de comunidade quilombola. Aqui para vocês tem uma definição muito simples do que é quilombos, que são terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos. E a professora Milene vai chamar um vídeo que ajuda a explicar um pouquinho mais. Muito bem, nós vamos ter um vídeo aí de mais ou menos 2 minutos e 40, e ele é um vídeo super bacana, porque ele traz aí, né, questões ligadas ao Vale do Jequitinhonha, né, e é muito bacana vocês observarem, fazer as anotações sobre os aspectos do vídeo. Fiquem com o vídeo e já retornamos. Parque do Xingu, uma das mais bem-sucedidas reservas indígenas do mundo.
no coração do Brasil, um território que reúne diversos povos, conectados com o mundo moderno, mas que preservam suas tradições, seguindo os conselhos de seus protetores, os irmãos Vilas Boas. Oi, nós pedimos desculpas, houve um erro aqui na questão do vídeo, né? Um vídeo que a gente queria apresentar para vocês sobre uma comunidade quilombola em Minas Gerais. A gente passa numa próxima oportunidade, então pedimos desculpas. Continuando a aula aqui de hoje, é importante a gente lembrar o seguinte, que no estado de São Paulo, a gente tem um número muito expressivo, né, de comunidades quilombolas. A professora Milene, ela vai apresentar para vocês agora o mapa do Brasil, que mostra um pouquinho dessa distribuição. E daqui a pouco a gente vai falar do Vale do Ribeira, aqui em São Paulo, onde estão aproximadamente 60 comunidades quilombolas. Muito bem. Então, nós vamos acompanhar o mapa aí na tela para vocês. Reparem, né, no detalhamento, nas cores. O que é importante a gente observar? Que aí no mapa, ele diz que, né, cerca de 2,6 mil quilombos estão certificados pela Fundação Palmares, né, e confira a concentração de comunidades por estado. Em alguns documentos, vocês vão encontrar que no Brasil existem mais de 3 mil comunidades. Aí vocês vão falar, nossa, mas a professora falou lá na aula 2,6 mil. É que, na verdade, existem aí algumas divergências quanto ao reconhecimento desses territórios, né? E quando nós falamos dessas divergências, nós estamos falando de alguns aspectos que são aspectos jurídicos. Então, por isso é importante a gente ressaltar. Então, vamos lá. Quanto mais escuro, né? Quanto mais o verde escuro for aí a representação do estado, isso quer dizer que nós temos uma maior concentração. Então, observem aí quais são os estados que nós temos a maior concentração de comunidades quilombolas e quais serão os estados que nós temos uma menor concentração, né? Então, é importante a gente analisar esse mapa. Esse é um mapa que contribui muito para a análise espacial quando nós falamos de comunidades quilombolas. Isso mesmo, professora. Então, o mapa ele traz a informação para a gente que o estado da Bahia e o Maranhão concentram aí a maior parte das comunidades quilombolas, né? Então, estude, pesquise, converse com o seu professor sobre como conhecer as particularidades, né, dessas comunidades na maior parte dos estados, mas agora a gente vai voltar aqui para o estado de São Paulo. Então, a gente tem um mapa que está disponível para vocês, né? É a localização do Vale do Ribeira, aqui no estado de São Paulo. A gente espera que a gente tenha aí muitos estudantes dessa região, né, professora Milene, acompanhando a aula aqui conosco. Então, eles sabem muito bem do que a gente está conversando. Provavelmente já visitaram alguma comunidade quilombola. Se você conhece, coloca no chat para a gente, compartilhe os seus conhecimentos, né? Principalmente com quem está tendo esse contato com esse tema a partir de hoje. Então, o Vale do Ribeira, ele tem a maior concentração, são aproximadamente 60 quilombos, ele está localizado na Serra do Mar, né? O Vale do Ribeira, aproximadamente 10% do território paulista, é uma área com uma rica biodiversidade populacional, e a gente tem aí muita cultura nessa região. É um patrimônio, a Mata Atlântica, né, que está no Vale do Ribeira, é um patrimônio natural do Brasil. Com relação ao Vale do Ribeira, eu gostaria de destacar o Quilombo de São Pedro, né? Então, a gente ele está localizado nos municípios de Eldorado e Iporanga. Ele tem aproximadamente 39 famílias. Lá eles trabalham com essa questão mesmo da agricultura. Então, eles estão agora no momento mesmo dessa relação de como trabalhar, né, fazer suas atividades em equilíbrio com a questão do ambiente, né, de como explorar, de como trabalhar nessa terra.
e realmente conseguir a sua subsistência e manter a sua cultura. Na próxima tela, a gente tem 2 mapas que mostram a localização desses 2 municípios que eu citei, Iporanga e Eldorado. Então, pesquise, tente conhecer um pouquinho mais sobre esse quilombo de São Pedro, e para que você possa conversar e ter repertório aí com seus professores, né, com seus amigos. Professora Milene, chegamos ao final da aula. Exatamente. Eu gostaria de agradecer a professora Camila Alves, colocou uma contribuição super bacana sobre comunidades quilombolas aqui no chat, e também a aluna Isabela, que colocou também uma contribuição, um recadinho aqui para nós. E nós vamos ficando por aqui. Então, não se esqueça aí, conte pra gente, né, o que achou da aula, que acabou de assistir. Aí tem o QR Code, tem um endereço para vocês acessarem aí, lembrando, né, que esse momento de avaliação é um momento de muita responsabilidade, né? Você vai poder dizer o que você achou das aulas, mas com responsabilidade, usando aí, né, palavras que cabem ao vocabulário. Nós vamos ficando por aqui, um grande abraço a todos, até a nossa próxima aula de Geografia. Tchau, tchau, muito obrigada.